Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos em sala, sobre a antropologia de Andrés Torres Queiruga, Repensar o Mal. Nós trabalhamos esse assunto em sala e não o terminamos. Aqui, segundo minhas anotações, nós paramos no 3.2, a via curta, visão tradicional da Teodiceia. Segundo a visão tradicional, a teologia interpreta a doutrina, interpreta o mal na linha da desobediência dos primeiros pais. Deus onipotente poderia acabar com o mal do mundo, mas não o faz para não interferir na liberdade humana. Segundo Queiruga, essa tese não funciona mais. Ela deprecia a verdadeira imagem do Deus amor, criador do mundo, que se revelou na história, do Deus que deseja a nossa felicidade. Citando, abre aspas, diz Andrés Queiruga: se tivesse um amigo sofrendo no hospital e alguém dissesse que poderia acabar com seu sofrimento, mas não o faz, eu não queria esse amigo. Fecha aspas. Para argumentar que essa hermenêutica, segundo a qual, se Deus quisesse acabar com o sofrimento do mundo, ele o faria, mas não o faz para não interferir na liberdade, na visão do Queiruga, essa hermenêutica deprecia, difama o Deus amor, o Deus criador que se revelou na história. Deus é infinitamente amor, ama infinitamente. Então, por que o mal não pode ser evitado? O mal é um assunto, uma questão do mundo, das criaturas, da criação, que afeta a todos. O mal, o sofrimento, afeta a todos os seres humanos, a todos os seres viventes. Como nós conversamos aí na sala, na faculdade, o mal atinge o cristão católico, que vai à missa todo dia. O mal atinge o evangélico. O mal atinge o judeu, o budista e o ateu. Para além da realidade humana, o sofrimento e o mal atinge as criaturas. Atinge o cachorrinho, o gatinho, os animais de maneira geral. Por isso, Andrés Torres Queiruga nos propõe tratar o sofrimento e o mal como uma questão do mundo e não como uma questão religiosa, não como um assunto de religião, não como um assunto onde a origem está em Deus, mas está na estrutura interna do mundo e das criaturas. Todo o mal existe, todo o mal que existe no mundo tem a causa no próprio mundo e não em Deus. A origem do sofrimento, a origem do mal, não é que Deus está chateado por causa de uma insuficiência ou de um pecado humano. Eu me lembro que na sala foi levantado um questionamento, mas se o mal, o sofrimento, nasce na criatura, foi Deus que criou a criatura. Então, numa segunda mão, poderia remontar a Deus? Esse argumento, o Queiruga o combate dizendo que Deus não cria outro Deus. Só Deus é perfeito.
Só Deus é summus bonus. Deus cria criaturas. E as criaturas criadas por Deus são incríveis, são maravilhosas. A criação é uma obra que somente Deus pode realizá-la. Todavia, essa criatura que é incrível, que é maravilhosa, que é perfeita, ela, como disse aqui, é criatura. O fato de ser criatura comporta a contradição, comporta a limitação. A criatura pode desenvolver limitações devido à sua finitude. Para isso, Andrés Torres Queiruga usa uma argumentação filosófica. Ele não fala a partir do nada, mas fundamenta-se numa rigorosa pesquisa filosófica, onde tem Leibniz, o filósofo da Teodiceia, como um dos seus elementos centrais. Deus, abre aspas, Deus só sabe estar amando. Deus é amor. O pecado não faz mal a Deus, faz mal a nós humanos. Fecha aspas, Queiruga. Para dizer que, segundo essa reflexão, essa teologia, de Deus não vem nenhuma punição, de Deus não vem nenhum sofrimento, porque Deus é amor e de Deus só vem o amor. Por isso, como já falamos nas nossas últimas aulas, a raiz do sofrimento é a finitude do mundo e da criatura. Os mitos do paraíso e da queda não se sustentam mais. Aquela visão tradicional de que Deus nos criou no paraíso, onde tudo era perfeito, e houve uma desobediência, um pecado. Dessa desobediência aconteceu a queda da realidade paradisíaca e com isso surgiu o sofrimento e surgiu o mal do mundo. Essa visão mitológica não se sustenta mais. Deus criou criaturas finitas. O mal sempre existirá devido à finitude do mundo, à finitude das criaturas, entre elas o ser humano. E essa finitude é a origem do mal, é a origem do sofrimento. Agora, essa finitude é castigo? Não. Essa finitude é punição? Não. Essa finitude torna Deus chateado com o ser humano? Não. É a realidade inerente do ser. O sofrimento é uma possibilidade que nasce a finitude da criatura, do ser. Na finitude está a possibilidade do sofrimento, do mal. Não se trata de uma antropologia pessimista, uma maneira, a teologia do Queiruga, em hipótese alguma, é uma interpretação pessimista do homem e do mundo. De jeito nenhum. A vida tem muitas alegrias. A vida tem muitas realizações. A vida é incrível. Se pudéssemos, gostaríamos de viver até 150 anos, não é verdade? Porque a vida é bonita. Todavia,
a existência histórica tem igualmente muitas durezas, sofrimentos e contradições. E sempre será assim. Não apenas a vivência humana, também a vivência de todas as espécies, né? Se nós olharmos para o mundo dos animais, das espécies, se fizermos uma reflexão segundo Darwin, vamos ver o esforço e o sofrimento das espécies para sobreviverem, para vencerem as dificuldades. Eu gosto muito desses filmes do Animal Planet, que mostra as espécies, as aves que têm que se deslocarem em determinadas fases, períodos do ano, numa luta enorme para fugir da morte, para sobreviver. A vida tem duras provações para todos os seres viventes da criação. O mundo perfeito, portanto, é ilusão. Daqui a 15 anos, a 20 anos, nossa vida terá muitas contrariedades e muitas provações, como já o temos hoje. É ilusão imaginar que quando estivermos com 70 anos, nossa vida será perfeita como um paraíso. A vida será sempre nessa dialética de beleza, realização de sonhos, possibilidades e também contradições, ambiguidades, fragilidade. Não posso esperar que Deus acabe com o mal do mundo de maneira mágica e torne o mundo e a vida perfeita como Deus. Só Deus é perfeito. As criaturas são finitas. Para nós cristãos, porque vejam bem, até aqui a reflexão do Queiruga ainda não se colocou, não ancorou num porto cristão. Por enquanto ele está analisando a criação de maneira geral e dizendo que a criação é finita, porque toda criatura é finita. Para nós cristãos, nós acreditamos que na vida eterna não haverá nenhum sofrimento, nenhum mal, que nós seremos transformados, nosso corpo terreno será transformado em um corpo glorioso, não por nossa inteligência, não por nossos méritos, mas por obra do amor de Deus. Aí sim, para nós cristãos, na eternidade, viveremos a perfeição, não aqui neste mundo. Cada grupo humano enfrenta o sofrimento e o mal de uma maneira. Um homem religioso enfrenta o mal, o sofrimento, apoiando-se em sua espiritualidade. Qualquer um de nós que somos um grupo bem identificado, veja bem, nós somos padres católicos, seminaristas religiosos católicos, religiosas, o nosso grupo que é bem caracterizado, identificado, como que nós enfrentamos o sofrimento? Procurando a ajuda científica,
da medicina e espiritual. Vamos na igreja orar, pedir a ajuda de Deus, vamos no santuário, procuramos um padre para nos confessar, porque nós somos cristãos católicos. Um religioso budista enfrenta o sofrimento e o mal a partir da sua experiência religiosa de homem budista. Um muçulmano que observa, que vive a fé a partir do Alcorão, da religião muçulmana, enfrentará o sofrimento a partir da sua fé, utilizando-se dos instrumentos, ferramentas espirituais da sua fé. Um indígena de uma comunidade guarani apoiará-se nos seus mitos, nas suas tradições religiosas para enfrentar o sofrimento, a dor, a tristeza, o mal. Um ateu vai afrontar o sofrimento a partir da sua realidade, escolha de uma pessoa ateia. Aí entramos em um conceito usado pelo Andrés Torres Queiruga no seu texto, que é a pisteodiceia. Pisteodiceia. Olha que palavra difícil. Pisteodiceia. Pistes, fé. Diceia está ligada à questão do mal, do sofrimento. A pisteodiceia é justamente isso. A resposta religiosa para a questão do sofrimento e do mal. Diz o Andrés Torres Queiruga, há diferentes pisteodiceias. Quase que não saiu a palavra. Há diferentes pisteodiceias. Cada um enfrenta o mal de um jeito. Cada um dá sua resposta. Como eu acabei de dizer, o crente religioso tem sua resposta. Agora, o importante é que dá a impressão, do jeito que o livro começa, a maneira como o Andrés Queiruga penetra na temática, dá a impressão que ele está defendendo o mal. Não, não. Não, não. O método do Andrés Queiruga é o antropológico. Ele penetra na temática pelo viés antropológico. Portanto, ele tem um método uma estratégia muito organizada. Ele começa Deus, o homem, a realidade da criatura, o mal. O mal está na finitude da criatura. O mal não vem de Deus. Mas o fato do sofrimento existir e atingir a todos não significa que nós somos... me falta a palavra. Que nós somos vítimas do mal. Não, não é essa palavra. Não é essa palavra. Quero dizer assim, o fato do sofrimento existir e atingir a todos não significa que nós nunca o venceremos. Aí sim, é isso. O sofrimento e o mal que existe hoje não vai existir para sempre. Nós o vencemos. Nós o afrontamos. Né? Agora, o mundo inteiro foi afetado pelo coronavírus. Isso é um mal, é um sofrimento para o mundo. Esse sofrimento que nos atinge hoje, esse mal que afeta, sufoca a humanidade hoje, vai ser superado.
vai ser superado pelas ciências, pelo estudo, pela pesquisa. Vocês são muito jovens, não viveram isso com tanta intensidade como a minha fase. No início da década de 80, na década de 80, de maneira geral, o HIV era uma realidade assustadora. Eu me lembro nos colégios, quando estava no ensino fundamental, quinta série, sexta série, aquele tempo dizia assim, né? Hoje já não se usa mais essa expressão. Eu me lembro que o pessoal da saúde do município ia na escola fazer palestra para os adolescentes, e era algo assustador, né? E de fato o HIV dizimou milhões de pessoas no mundo. Hoje, 30 anos depois, o HIV continua sendo um mal, continua sendo um sofrimento, mas a humanidade já encontrou maneiras de combatê-lo, maneiras de... Não temos a cura, né? Mas existem medicações onde uma pessoa infectada pode viver uma vida normal, desde que haja um comprometimento, não é? Então, assim, o mal que existe hoje, o sofrimento que existe hoje, não significa que ele existirá para sempre. Deus não teria criado o mundo se de algum modo não fosse possível libertar-se do mal. Nem tudo aquilo que neste momento não se pode resolver significa que nunca vai ser resolvido. No futuro, tudo muda. Agora, vejam bem, em todas as épocas da história da humanidade, sempre apareceram sofrimentos que nos tiraram, que tirou a humanidade da zona de conforto, não é? Esses dias mesmo eu estava lendo sobre a gripe espanhola do começo do século passado, que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Sempre aparecem na humanidade sofrimentos que nos tira da zona de conforto, que nós não temos o controle. Isso mostra justamente a nossa finitude. Aliás, esse momento que nós estamos vivendo mostra exatamente a finitude. Não foi uma guerra nuclear, não foi uma bomba atômica, não foi a Terceira Guerra Mundial que parou a humanidade. Foi um vírus. Um vírus. O poderoso capitalismo, o chamado gato de 7 fôlegos, alguns dizem de 8 mais, o capitalismo foi duramente atingido, o sistema de produção mundial, por um vírus. Mostrando justamente a finitude da criatura. A pessoa é finita, enquanto tal, por isso sempre exposta ao mal. Mas a pessoa é aberta para o infinito. Isso é bem cristão. Aqui, como o Queiruga é um doutor em filosofia e um doutor em teologia, a gente nota nas suas obras quase que uma briga entre o filósofo e o teólogo, briga no bom sentido do termo, né? Há uma porosidade entre o olhar filosófico e o olhar teológico, né? Se o ser humano é finito e a sua finitude comporta a possibilidade do mal, por outro lado, o ser humano é aberto para o infinito. Nunca estamos acabados, nunca terminados. Nenhum ser humano morre definitivamente feito. Estamos em um processo de vir. No caminho histórico, lutamos contra o sofrimento, lutamos contra o mal, contra a infelicidade, lutamos contra a contradição, as ambiguidades. Em muitas situações, mas em muitas situações, nós conseguimos
derrotar o mal, derrotar o sofrimento. Vocês lembram que em 2008, 2009, teve aquela epidemia da gripe, da influenza, HN1, uma coisa assim. Hoje nós recebemos a vacina, né? Os nossos idosos são vacinados. Isso é um exemplo da luta histórica da civilização humana para derrotar o mal, derrotar o sofrimento. E inúmeras vezes nós conseguimos, pelas ciências, pela pesquisa e pela fé em Deus para nós cristãos e para quem é religioso, para quem tem uma religião. A ciência iluminada pela fé, iluminada pela graça, nós conseguimos vencer o mal. Entretanto, a realidade do sofrimento permanecerá no mundo até o fim. Até o fim, como eu disse anteriormente. Não imagine que daqui a 20 anos, a 30 anos, a vida não terá nenhum sofrimento. Portanto, a pisteodisseia é um novo jeito de pensar a teodiceia. A fé é apenas um ato de crer em Deus apesar do mal. Nós cremos em Deus e acreditamos que esse Deus, amor, que nos criou, que se revelou na história, este Deus nos sustenta, nos fortalece na nossa luta contra o sofrimento e contra o mal, usando da ciência, usando de todas as ferramentas que temos a nosso favor. Muito bem. O amor de Deus e o sofrimento do mundo. Crer que Deus cria por amor e que toda a sua força está sendo aplicada em ajudar na luta contra o mal, contra tudo aquilo que fere, oprime, que diminui a vida. Deus está do lado das criaturas. Deus está nos abençoando, nos amando, na nossa luta para vencer o sofrimento, né? É um pensamento muito bem explicado pelo Queiruga. Aqui é o teólogo. Veja bem, nesse momento, como que um cristão, um católico, a partir da teologia do Queiruga, entende o sofrimento, entende o mal, como uma realidade da finitude criatural, mas que, enquanto pessoas que creem em Deus, que vivem a fé, esse Deus está nos sustentando. Imagine nesses dias, nesses meses, quantos institutos de pesquisas do mundo estão empenhados em desenvolver uma vacina contra o vírus. Em todos os países do mundo, todas as inteligências científicas do mundo estão empenhadas. E isso vai acontecer. Como que um cristão católico entende isso? Essa pesquisa, esse esforço humano das ciências para descobrir uma vacina, para um cristão católico, uma resposta da pisteodiceia é que Deus, o Deus amor, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que se revelou na história, Deus está abençoando, Deus está iluminando, Deus está sustentando com amor essa pesquisa para vencer o mal. Não é? Nós falamos em sala que na peste negra, que foi uma doença que matou milhares de pessoas na Idade Média, o povo entendia de um jeito. No terremoto de Lisboa, na Idade Moderna,
Os portugueses, os lisboetas, entenderam de uma forma. No tsunami que atingiu o Japão em 2010 ou 2011, não me lembro precisamente, as ciências explicou. As ciências, o serviço de estudo de meteorologia, dos japoneses, já previu o que aconteceria, que uma onda surgiria no mar e essa onda, por um movimento lá dentro do mar, no solo do oceano, causaria uma onda imensa que atingiria as cidades. Para um cristão, para um católico, esse desenvolvimento das ciências, que prevê, que possibilita salvar muitas vidas, é o amor de Deus sustentando a civilização, sustentando o homem na sua luta contra o mal e contra o sofrimento, não é? Portanto, a antropologia do Andrés Torres Queiruga é uma antropologia da esperança. O mal existe, o sofrimento existe, ele não é punição, ele é inerente às realidades, à estrutura autônoma do mundo, na sua dimensão física, metafísica e moral. Mas Deus está nos abençoando, Deus está nos ajudando, nos dando suporte para que cada vez mais possamos derrotá-lo. É no sentido de melhorar a vida, no sentido de produzir mais vida e de salvar pessoas. Muito bem, deixa eu pegar mais um copinho de água aqui, dá licença. Ok. Jesus e o sofrimento. Jesus estava conosco na nossa, ou melhor, Jesus está conosco na nossa luta para vencer o sofrimento em todas as suas dimensões. Para Queiruga, a maior prova que Deus está ao lado da criatura e contra o sofrimento é o evento histórico Jesus de Nazaré. O Filho de Deus sentiu na pele o mal, o sofrimento e suas consequências. Em Jesus, Deus nos mostra que é possível vencer o mal, vencer o sofrimento. O mal e o sofrimento não são definitivos. Em Jesus Cristo, primeiro, o projeto do reino de Deus. O reino de Deus ensinado por Jesus Cristo é o reino da vida, que defende a vida, que salva do sofrimento e do mal. E o reino de Deus é escatológico. Ele é um projeto que não termina na dimensão intra-histórica, mas realiza-se plenamente no escato, no céu, no paraíso. Então, assim, para nós cristãos, ensina o Queiruga, toda a nossa caminhada histórica é uma luta abençoada por Deus para diminuir, minimizar sofrimentos, tristezas e tudo aquilo que ofende a vida. E como eu disse anteriormente, em muitas situações somos bem-sucedidos, graças a Deus. Entretanto, a vida inteira, até o fim, seremos atingidos, afetados pelo mal e pelo sofrimento. Agora, o caminho cristão é para o futuro de Deus, a escatologia.
escatologia, a vida eterna, a vida nova em Cristo. Na escatologia, na vida nova em Cristo, na nova criação, não haverá nenhum mal, nenhum sofrimento, nenhuma lágrima, nenhuma dor. Porque as criaturas atingirão a plenitude. O homem novo não será finito, mas receberá a condição da vida plena, da vida gloriosa, por obra do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Na eternidade, na vida nova em Cristo, no céu, nenhum sofrimento, nenhum mal nos atingirá. Né? A questão da praxis histórica. A necessidade de uma praxis histórica na sociedade contra o mal. Tudo o que se oponha à plenitude humana deve ser combatido, ainda que o mal não seja superado totalmente neste mundo. Nós o enfrentamos todos os dias. Nós lutamos contra o sofrimento em todas as situações. Na vida dos pobres, na vida dos doentes, na destruição da natureza, nas questões ecológicas. Combatemos o mal em todas as trincheiras, sempre com a bênção de Deus. Mas no plano histórico, terreno, nós não conseguiremos superá-lo definitivamente por conta da nossa finitude. As ciências dão sua contribuição, ajudam a compreender a questão e a amenizá-la. O cristianismo deve continuar oferecendo sua contribuição. Como sempre o fez, o cristianismo, por onde passou, levou uma bandeira de luta contra o sofrimento, contra o mal, amenizando dores, amenizando injustiças. Mas a vitória definitiva se dará na vida eterna por obra do amor de Deus. Muito bem.